obrigado mais uma vez, Cresce, obrigado a todos que vieram. Bom, eu vou falar um pouco dessa área aí que eu trabalho, desde que eu me formei corretor, eu me especializei nessa área de terrenos, né, de negociações e estruturações de negócios imobiliários. Eu falo terreno diretamente porque o terreno é a matéria-prima do mercado imobiliário. Eu acho que se todo mundo parar para pensar, é dali que nasce tudo, né? O terceiro, a locação, né? Não existe, acho que empreendimento, se alguém me provar que existe algum empreendimento sem terreno, não sei, né? Então, vamos lá. Eu acho que é importante, sempre quando vocês forem fazer um negócio, conhecer um pouquinho do histórico da pessoa que vai fazer negócio com você. Às vezes a gente, na ânsia de querer fazer um negócio, já atropela as coisas, mas sempre é importante, ainda mais a gente que né, nós que somos corretores de imóveis, a gente tem a arte de perguntar, né? Então a gente tem que procurar perguntar, saber, etc. Então eu acho importante saber, né, por que que eu estou aqui hoje, né? Então, eu sou engenheiro civil desde 97, corretor de imóveis em 2008. A minha família ela era do ramo de construção, né? A gente trabalhava com construção, fazia bastante obra. Então, eu nasci literalmente lá em canteiro de obra, acompanhava muito, né? Fazíamos obras residenciais, comerciais e industriais. Meu pai era engenheiro. E do lado da minha mãe, né, a gente era do ramo varejista e confecção. Então, eu brinco que eu uni duas coisas importantes para trabalhar nessa área que eu trabalho hoje, né, que é a parte prática de construção civil, pôr o pé no barro mesmo, lá e visitar terrenos, e também a parte de balcão. Eu acho que todo corretor, aqui as pessoas que me conhecem mais sabem, que eu sempre falo isso. O maior MBA que existe não é a gente, né, estudar em Harvard, estudar em onde for. É isso aqui, ó, o balcão. A gente está ali no olho com o ser humano, aprender o dia a dia do ser humano, né? É só parar para pensar, né? É milenar. A gente vai lá no Oriente Médio, nos países mais antigos, ver como eles trabalham a questão do negociar, né? E o corretor, o dia inteiro, ele está ali, ó, olho no olho, falando com todo tipo de pessoa, concordam? A gente não pega só pessoa do tipo A, B, C, a gente pega de A a Z, né? E o ser humano é uma surpresa a cada dia, né? Então, a gente que trabalha ali com o ser humano, a gente tem que utilizar esse sentir que eu falo, né, no dia a dia, aprimorar isso. Então, eu costumo dizer que o balcão é a maior faculdade que temos na área de negócios. E outra coisa que eu sempre procuro adotar na minha vida é a filosofia de esvaziar o copo. O que é essa filosofia? Quanto mais conhecimento a gente quer ter, a gente tem que passar também. A água, se a gente não passa, a água fica velha, né? O copo fica velho, a água. Então, a gente precisa passar. A gente não tem que ter medo de passar informações. A informação vem. Vai e vem. Então, a gente tem que ajudar verdadeiramente as pessoas. Quanto mais ajudar, mais vem para a gente. Ainda mais na nossa área, que muita gente tem medo, né? De, eu vou falar, eu vou fazer, aquele lá vai pegar minhas ideias, vai... Não. Faz naturalmente. Se você fizer naturalmente, consciência tranquila, tenha certeza que vai vir coisa boa para você. Então, aqui é só uma foto que eu achei de pequeno, né? Eu visitando na época, uma fazenda com meu pai, e aqui eu de Papai Noel, ali na loja da minha mãe, né, do meu avô, né, na realidade, a gente trabalhava chamando o público, né, ali pequenininho eu já chamava o público na frente da loja, né. Então, isso é uma curiosidade. Bom, há 3 anos atrás, eu escrevi um livro contando histórias de negociações de terreno, são histórias divertidas, pitorescas, que todo corretor vai se enxergar em várias histórias dessas. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. E depois, quem quiser, tem aqui o livro, aí a gente fala com a Miriam Akemi, que está lá no final, tem o livro aqui, quem quiser, tá? Bom, nossa empresa, a gente está desde 2008, foca em áreas, formatação de áreas, estudos técnicos e intermediações. Como eu falei, matéria-prima do mercado imobiliário. A gente tem prazer em fazer negócios. Ética, transparência e profissionalismo. Eu procuro trabalhar de uma maneira mais profissional possível. Por quê? Primeiro que eu gosto disso, é do meu eu. Segundo, o nosso cliente, que é um cliente de nível muito alto, quem trabalha com incorporação,
né, shoppings, loteamento, o incorporador, o chopeiro, um varejista. Ele é uma pessoa que é extremamente exigente, profissional, tem um linguajar mais apurado, uma pessoa que quer resultado de uma maneira mais rápida. Então, se você trabalhar de uma maneira amadora, vai ser uma vez ou duas ali e ele já procura outro. Vocês podem ter certeza. Então, a gente tem que cada vez mais melhorar nosso nível de profissionalismo, de atendimento, e principalmente em pequenos detalhes. Tá? Não adianta só, eu vou passar o preço certo. Não. Tem que aprimorar. Até um e-mail, eu vou falar depois mais para frente sobre um e-mail, sobre o WhatsApp. Às vezes, respira fundo um pouco antes de mandar uma mensagem, reler. Né? Pode parecer bobo isso que eu estou falando, mas isso é super sério. As pessoas com essa velocidade estão fazendo muita bobagem. Acho que vários já viram aí casos de situações de e-mail, WhatsApp, e às vezes a pessoa entende errado, ou entende diferente do que você estava imaginando. Né? A história de você falar uma coisa, a pessoa entende outra, e já começa tudo errado. Tá, então, a gente criou a empresa focada em área. A gente não faz venda de apartamento, locação. Nosso negócio é só ou estruturação de negócio imobiliário ou intermediação de terrenos. Bom, acredito aqui que todos saibam a diferença de construtora e incorporadora, e eu coloquei ali estruturador imobiliário. Construtora é a empresa responsável pela execução física da obra, gerenciamento de mão de obra, materiais e dos projetos. Incorporadora é a empresa empreendedora, que articula o negócio imobiliário. A palavra incorporação, para identificar essas empresas, vem da atividade de formalizar o registro imobiliário do condomínio na matrícula-mãe, matrícula do terreno, o que é feito no oficial, cartório de registro de imóveis competente. Resumo, eu sou bem prático, tá? As pessoas que já me conhecem, já fizeram negócios comigo, sabem que eu procuro ser bem prático, que eu acho que a gente não tem muito tempo de teoria, o corretor gosta de muita prática, a teoria é super importante, mas a maioria dos corretores gostam de coisas mais práticas. Construtora, quem constrói, incorporadora, quem geralmente tem o dinheiro, quem põe o dinheiro, investe. Pode ser a mesma pessoa? Pode. Construtora e incorporadora está cheio aí no mercado, que é construtora e incorporadora. Está cheio de empresa que é só construtora e está cheio de pessoas ou empresas que são só incorporadora. O camarada não quer tocar a obra, ele terceiriza tudo, aí ele contrata uma construtora. Tá? E no mercado tem também a palavra desenvolvedor imobiliário. São pessoas que, geralmente, eles estruturam um negócio imobiliário, eles fecham um terreno, eles não põem o dinheiro, eles fecham um terreno, eles fazem uma análise jurídica, uma análise técnica, e depois eles levam esse pacote para uma incorporadora. Tá? Existe essa palavra desenvolvedor imobiliário. E tem o estruturador imobiliário, que é muito similar ao desenvolvedor estruturador. O desenvolvedor, geralmente, ele tem alguns gastos iniciais mais altos, como bancar parte de estudos técnicos, estudos jurídicos, etc. O estruturador, não necessariamente, ele vai por isso do bolso. O estruturador, né, até agora foi criada a portaria para a gente, né, como o Viana falou agora cedo, né, a estruturação imobiliária requer maior conhecimento técnico, legislativo, mercadológico, jurídico e econômico. Ou seja, quem for trabalhar com estruturação imobiliária precisa o quê? Estudar a parte técnica, a parte de leis, o mercado jurídico e econômico. Ou seja, olha como abre o leque. Então, não é simplesmente qual o valor do terreno, um chocolate, não, eu quero meio chocolate, não. Você precisa saber muito mais coisa. Quanto mais você tiver conhecimento, melhor, porque você vai ter mais possibilidades. Eu estava falando até com a Cássia antes de começar, eu já várias vezes disputei elegantemente a área, negociação com outras. Eu estava defendendo uma incorporadora e outra incorporadora disputando a mesma área com outro corretor. E eu já venci várias áreas. Por quê? Porque eu tinha mais conhecimento naquele momento, jurídico ou até técnico, para poder resolver o problema daquela área.
Né? Então, mas a incorporadora não viu isso? Às vezes a incorporadora está com tanta coisa na cabeça e a gente ali ajudando a fazer o negócio, a gente precisa trazer soluções. E a história de visualização, né? A gente enxerga, às vezes, coisas que a gente não está ali direto no problema, só que você está negociando. Então, você fala, opa, peraí, tem um inventário para fazer, tem uma desapropriação que, de repente, vai sobrar uma área líquida menor, por que você não inverte o projeto? Né? A pessoa está colocando o prédio assim, vamos colocar de assado. Né? Você vai discutindo com os arquitetos da incorporadora, com os advogados, principalmente, das empresas. Então, a parte de estruturação imobiliária é o quê? É para você elevar um pouco o nível para fazer negócios maiores, negócios de estruturação imobiliária. Pode ser uma incorporação, pode ser um loteamento, pode ser até desenvolvimento de uma área para um shopping. Quantas pessoas que trabalham aí Brasil afora, um mall, todo mundo sabe o que é mall, strip mall, são aquelas lojas, né, de esquina, geralmente tem uma hamburgueria famosa, tem uma drogaria, né? Quantas oportunidades de negócio tem pelo Brasil afora? E não é só fazer prédio. Né? Tem, de repente, você vê numa esquina, numa cidade aí de 200 mil habitantes, uma esquina que cabe uma lanchonete de primeiro mundo, cabe uma drogaria, tem que ter visão. Fala, poxa, por que eu não posso chegar para o dono desse terreno e falar assim, vamos desenvolver junto aqui um empreendimento? Aí você estuda, você vai falar, poxa, vamos lá, que conceitos tem que ter? Você já viu alguma lanchonete americana numa rua secundária, sem passar carro? Não. Então, você começa a deduzir. Por exemplo, quem é de São Paulo aqui, na Radial Leste, onde que estão todas as lanchonetes? Do lado de quem vai para o bairro. Não estão? Você pega centro, bairro, centro para a Zona Leste, do lado direito. Por quê? Eles falam, né, o lado de ir para casa. Que a pessoa para às 5 horas da tarde, 6 horas, quer comer um lanche, está com o filho chorando no carro. Quanto tempo? Meia hora. Pega ali um lanche, 20 minutos e vai embora. Você vê se tem do lado de cada radial, voltando, né, para o centro. Não tem. Então, são coisas, pequenos detalhes que a gente vai observando e vai aprendendo nesse mercado. Então, tem muita oportunidade de negócio, só que, eu sempre falo, é demorado, é lento, né? Todo o processo é lento, inseguro, que muitas vezes não dá certo. Né? Aliás, a maioria dos negócios de estruturação não dão certo. A maioria não fecha por algum motivo. Ou é jurídico, ou é financeiro, ou mercadológico. Tá? Então, eu vou falar bastante, na palestra eu vou contando algumas coisinhas que ajudam também para a gente. Quais as vantagens e desvantagens de negociar terreno? Desvantagens, processo lento e custoso, como eu estava falando, opção e contrato que a gente chama CVC, compromisso de venda e compra, tem as cláusulas resolutivas. O que são as cláusulas resolutivas? São cláusulas que podem fazer o negócio não dar certo. Então, exemplo, ali tem uma cláusula que diz que se tiver um problema ambiental no terreno, pode não acontecer. Eles vão fazer análise e, de repente, se tiver um problema sério ambiental, o negócio não vai para frente. Então, imagina a gente como corretor, a gente trabalha 6, 7 meses, às vezes, uma área, e aí, de repente, você está feliz lá, assinou o contrato, até o contrato de intermediação, e ali tem uma cláusula dizendo, olha, primeiro vão ser checados tudo do terreno. Se tiver um problema ambiental, você não vai ganhar a tua comissão, não vai acontecer o negócio. Então, você tem que ter essa consciência, que pode não acontecer. Então, um outro exemplo é cláusula comercial. Por exemplo, às vezes a gente tem um problema quando você trabalha, às vezes, com uma empresa muito grande, o fundo imobiliário, tem uma cláusula de comitê, que às vezes eles colocam essa cláusula definindo, olha, se o comitê interno do fundo não quiser, em qualquer momento, até a efetivação do negócio, decidir não evoluir com o negócio, sem dar satisfação, o negócio pode não acontecer. Né? Em geral, eu estou indo ao extremo aqui, mas é mais ou menos isso. Tá? A gente pode ficar, às vezes, na mão de um fundo, de uma empresa grande, que pode não querer por algum motivo mercadológico. De repente, tem uma guerra mundial aí, alguma guerra que
abala aí em algum país, eles falam, opa, peraí, eu não vou pôr dinheiro agora. Né? Na época do impeachment, né, que tivemos, muitos fundos, muitas empresas grandes seguraram. Acho que vocês perceberam, o mercado deu uma parada. E principalmente esse mercado que o ciclo é longo, né? Você começar a negociar o terreno até sair a incorporação, aprovar o projeto, sair a incorporação, começar a obra, 1 ano e meio, 2, às vezes muito mais. Então, quanta coisa acontece no mundo, né? Risco de mudança da economia, como eu estava falando, e plano diretor. O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, o plano diretor que mudou, geralmente ano de plano diretor, o pessoal segura um pouco porque tem incertezas, né? Se aquele terreno vai mudar o zoneamento, se não vai. E fatores pessoais. Fatores pessoais, exemplo, uma dona de um imóvel, senhora, por exemplo, de 78 anos, que ela mora lá desde que nasceu. Eu dou exemplo da Moca, que na Moca tem bastante, né, o pessoal mais tradicional, etc. Às vezes você está negociando lá e por causa de uma senhorinha ali do meio não sai o negócio. Às vezes ela fala, eu não quero, você pode me oferecer US$1 bilhão que eu não vou sair daqui. Não é a questão de dinheiro, é a questão pessoal. Ela está acostumada lá a morar a vida toda, então aí a gente tem que tentar convencê-la a sair de lá para ir para outro lugar. Aí é um trabalho de muita conversa. Tá? Então, esses aqui são algumas desvantagens de negociar terreno. Quais são as vantagens? Você tem um crescimento profissional, você está sempre crescendo, você tem o fortalecimento de networking, você vê. Só nessa palestra aqui eu já vi várias pessoas que ou já fizeram negócio comigo, ou já estão negociando, ou, sabe, troquem cartões com a pessoa do lado. Às vezes do lado, né, a pessoa é de Jundiaí, o outro é de Itaquera, o outro é do centro, tem coisas para trocar. Né, experiência de Portugal, de onde for. Então, a gente tem que estar sempre, né, tendo esse fortalecimento de network. E em terreno, em negociações grandes, você conhece muita gente assim, poderosa, muita gente com muito dinheiro, muito conhecimento. Né? A gente, às vezes, fala com pessoas que não têm milhão, mas têm bilhão. Entendeu? Às vezes, dono de banco, donos de grandes redes. Né? Quantas e quantas vezes? E aí o que acontece? Se você faz um negócio com uma pessoa dessa, de um nível extremamente alto, financeiro ou de conhecimento, se você fizer um bom negócio, você tenha certeza que ela vai te apresentar para outro. Vai. Tá? Ela não vai olhar ali na internet e procurar, deixa eu ver quem é que negocia melhor, é o João, é o Pedro, é o Paulo. Não, ela vai, se você fizer um negócio bom, ela vai te apresentar para outro. E aí o que acontece? Né, se essa pessoa é de um nível alto, com certeza ela tem outros amigos de nível alto, nível forte. Né? Então, é muito importante a gente estar atento, escutando muito. Né? Know-how aumentado dia a dia, a gente está, todo dia, a gente está crescendo o nosso conhecimento, nosso know-how, e valores das comissões. Eu acho que aqui todos imaginam ou já fizeram negócios maiores, sabe que é tudo proporcional. Um negócio maior pode dar mais trabalho, mas você ganha uma comissão maior. Né? E mesmo dividindo, fazendo seus 50 da vida, ou pagando captação, etc. e tal, os volumes são maiores. Então, se você fizer, por exemplo, 2 vendas de terrenos grandes em São Paulo num ano, você imagina, já é uma comissão forte como pessoa física. Né? Então, você começa a mudar o patamar. Né? Então, aqui são as vantagens e desvantagens. Tá? Eu estou passando por cima, mas para vocês entenderem que tem muita coisa boa, mas a gente tem que lembrar que tem atenções aqui. Né? Tem que ter muito cuidado. Né? Outra coisa que eu brinco bastante e falo, não é porque assinou o contrato, já vai torrando comissão aí sem ter recebido. Tá? Eu já tive gente que fechou negócio com a gente e deu entrada num carro, e eu falei, não dê entrada ainda, que o negócio não está efetivamente fechado. Depois a pessoa teve que vender o carro. Tá? Na 3ª parcela, que não tinha como pagar, porque o negócio foi precipitado, a pessoa tal, não pode. Entendeu? Tem que contar com muita frieza, tá? Porque tem muita variável. Tá? Como eu falei, né? Dá
dá dinheiro, você cresce, etc. Só que você tem muita variável. Aí cada um é um. Tem pessoas que preferem trabalhar com venda de terceiros, outro locação, outro... Cada um é um ser humano, né? Bom, o que é necessário para ser um corretor de terreno? Ó, paciência, paciência, paciência e um pouco mais de paciência sempre ajuda. Tá? O que eu brinco é o remedinho tolerato de paciência. Tá? Esse é o remédio que tem que ter para quem quer trabalhar com áreas. Tá? Estruturação de negócios, assim, tem que ter muita paciência. Quantas vezes dá vontade de você voar no pescoço? Né? De comprador, vendedor, etc. Só que você tem que o quê? Ó, vou fazer aqui o gesto. Respirar fundo, lenta e profundamente 3 vezes. Né? Muitas vezes você tem que fazer isso. Muitas vezes. Porque, assim, eu já tive situações assim de mandarem emitir nota de comissão e mandar cancelar. Depois de 1 ano e meio de trabalho. Com 500 páginas de impressas, de arquivos, né, de e-mails, etc. 500 páginas. Então, você tem que ter muita paciência. Aí, se eu explodo ali no primeiro momento e já xingo, tal, eu já perco o cliente, aí eu tive paciência, depois de 3 meses retomaram o negócio e fecharam. Porque foi um problema bem na época de crise econômica, 3 anos atrás, fundo lá de fora mandou segurar tudo. E ó, cancela tudo. Né? E já tinha superado tudo, tinham dado sinal para o proprietário do terreno. Mas cancela tudo que a gente vai receber de volta o dinheiro do dono do terreno, não sei o que e tal. Então, assim, se eu explodo ali na hora errada, te juro, eu fiquei 2 semanas com muita calma para ver o que eu ia falar de resposta. Até o pessoal me ligava, falava, você não recebeu e-mail, você não sei o que, tal. Fala, me dê 1 semana, tal, que eu vou responder. Então, a gente tem que ter muita calma. Eu esperei 3 meses para depois retomar o negócio. Aí eles resolveram seguir com o negócio. Bom, aqui eu fiz é como se fosse uma adaptação dos tipos de terreno. Isso é um critério que a gente usa para ver que tipo de terreno é. Então, tem o residencial, tem o comercial, industrial e misto. Só que vocês podem usar como critério, quem quiser está convidado. Então, quando vocês recebem um terreno, vocês têm que perceber que terreno que é esse. Eu vou apresentar para um dono de uma indústria, para um advogado que quer fazer um escritório. Então, você tem que saber que tipo de terreno é. Então, tem o terreno residencial, que é para casas, edifícios residenciais e loteamentos. O corretor ele tem que ter esse filtro, né, o cheiro. Comercial, lojas, malls, shoppings, hotéis e edifícios comerciais. Aquilo que eu estava falando, geralmente as esquinas. Por exemplo, você vai colocar... Né, você que tem lá terreno ali no Ipiranga, né, Avenida do Estado, será que cabe um prédio comercial que a gente chama Triple A, aquele o mais top que tem, na Avenida do Estado? Será que cabe? Então tem que ter, parece bobo isso, mas é verdade, a gente tem que fazer pergunta para a gente mesmo. Sabe? Eu vou apresentar esse terreno para um fundo imobiliário que tem um monte de escritório em Nova York, que querem fazer só Paulista, Faria Lima, vou apresentar um terreno na Avenida do Estado para ele, para fazer esse prédio. Aí você começa a se queimar, você começa a mandar se queimar. Vou apresentar para uma construtora incorporadora que só faz Minha Casa Minha Vida, um terreno nos Jardins aqui em São Paulo. O cara vai falar para você, você está maluco? Mas tem gente que faz. Puxando a orelha aqui, muitos amigos nossos corretores, tem gente que faz. O camarada pega... Ele manda para ele, ele manda para ele, ele manda para ela e manda para a incorporadora. Vamos ver se dá certo. Aí o que o cara da incorporadora fala? Amigo, você está maluco? Aí já começa a queimar, tem o nome. Fala, não vou trabalhar com você. Entendeu? Então, a gente tem que parar e pensar às vezes do que a gente está fazendo, né? Os passos. Terreno industrial, galpões, indústrias e loteamento industriais. Quem é do interior... de outros estados, tem que sempre estar observando isso, né? Em estradas, né? Começar a observar se... Às vezes eu recebo terrenos industriais, e aí o pessoal me manda, e ele não tem acesso legal
da estrada principal para o terreno. Nossa, a localização dele é na boca da estrada. Aí você pergunta, tem entrada oficial? Ah, não, não tem. Ou ele nem sabe, o corretor precisa perguntar essas coisas para o dono da área. Ah, mas é só fazer uma cerquinha ali e abrir. Isso não existe, entendeu? Você acha que uma indústria farmacêutica vai fazer tudo meia boca? Não vai. Aí o quê? O acesso é pela estrada de trás, que demora 6 quilômetros para chegar no terreno por trás. Aí ele vai olhar, será que meu caminhão tem, né, geralmente caminhão grande, passa naquela estradinha, e problema de assalto, né? Tudo isso, e pedágio. Então a gente tem que perguntar muito, questionar muito. Tá? Perfil, outro tipo de terreno misto. Exemplo, Brascan, aqui no Itaim. Não sei se todo mundo já foi lá no prédio da Brascan, na Joaquim Floriano. Ali é um prédio que eu recomendo, você falou que não foi, né? Recomendo visitar. Tá? Como corretor, tem que ir uma vez na vida lá conhecer. Ali é uma área privada, é um terreno privado, que tem comercial, tem escritório, tem hotel e residencial. E tem um mall embaixo. E ali é aberto ao público. Eles fizeram o quê? Fizeram aberto justamente para dar o quê? Circulação. Ah, eu tenho meu terreno, eu vou cercar com muro, não vou deixar ninguém entrar. Não. Eles fizeram aberto, justamente para ter essa circulação e o pessoal ir no McDonald's, ir em tudo que é restaurante, e também ter fica mais agradável, né? Se ter como se fosse uma praça, né? E é tudo privado. Então você vê, cabe isso numa cidade de 10 mil habitantes? Não cabe. Mas será que não cabe ali uma lojinha na melhor avenida da cidade, de esquina, com conceito aberto, uma drogaria? Então, como tem oportunidade de negócio? Tá? Às vezes a gente fica só ali olhando dessa forma, mas olha de lado, olha de cima, de baixo, né? Bom, perfis de clientes, tipo de clientes, eu chamo de pessoa física, PJ, incorporador e investidor, que podem ser PJ também, é só uma abreviação que eu uso lá no escritório. Então, tem o comprador para construir sua própria casa, às vezes você tem um cliente que ele quer só construir uma casa, num loteamento, você vai vender um terreno para ele. É o seu João, Dona Maria, que querem construir lá no Alphaville um terreno, querem comprar um terreno para fazer a casa deles. É um cliente. Você está vendendo um terreno para ele. Aqui acho que é muito tranquilo, né? Tem o que quer construir seu próprio negócio. Exemplo, eu quero fazer uma escola particular. Então, eu vou fazer a escola na Penha de 2.000 metros de terreno. Acho um terreno na Penha para fazer a minha escola. Ele é um cliente que ele está querendo comprar um terreno para fazer um negócio. Né, uma drogaria, uma loja, o que seja. Comprador, que é o PJ maior que eu chamo, né? De incorporação, loteamento, shopping malls. Esse aqui, geralmente, é o meu cliente, que eu trabalho mais, que são os incorporadores, a maioria, né? Investidor, especulação ou futura parceria. Voltou a ter essa função do investidor, voltou a ter o investidor que antigamente tinha, parou nos últimos 5, 6 anos e voltou agora, de novo, né? É o camarada que ele compra um terreno para especular ou para deixar lá um tempo para ver se valoriza, ou para fazer uma futura parceria. Tem bastante gente que compra e ele troca, permuta com uma incorporadora ou uma construtora, ou para ficar com unidades, ou até sobrado. Você vai no fundo aí da Zona Sul, fundo da Zona Leste, quantos construtores tem de sobrado que eles chegam num dono de terreno, ele fala assim, olha, eu vou te dar 2 sobrados que eu vou construir, sei lá, 10, eu fico com 8, você fica com 2 ou 3, por exemplo. Estou dando um exemplo hipotético, né? E a pessoa gosta disso. Por quê? Porque às vezes ele está com o terreno parado, ou ele compra o terreno, que o dono da incorporadora construtora não precisa pôr o dinheiro no terreno, ele põe na obra. Então, esse é um tipo de cliente que quem conseguir, esse cliente, investidor, ganha dinheiro. Você der a mão para ele, você vai sempre atender ele, a vida toda. Tá cheio de gente. Ah, como é que eu consigo esse cliente? Vai fazendo amizade com um, com o outro, vai perguntando quem que é o dono da
floricultura do teu bairro que tem dinheiro? Quem que é o, sei lá, o dono da padaria, né, da maior padaria ali da minha região? Vai lá tomar café com ele, todo dia, faz amizade, vai trocando, né, conversa, leva cartão. Eu brinco que né, a minha esposa fala que eu sou homem cartão, que eu vou até na padaria de domingo, às vezes de moletom, boné, eu levo cartão. Posso esquecer meu documento, mas eu levo cartão. Quantas vezes eu já fiz negócio assim de trocar, você está sentado do lado, sem ser chato, você pode, também não pode, né? Vocês estão ali conversando, tomando café, eu me intrometo no meio. Não, mas com elegância, né? A gente tem que ser simpático, tem que ter empatia bastante, né? E aí você conversa com outro, troca um cartão. De repente você fala, poxa, você não quer comprar um terreno para você fazer uma outra padaria, ou até para você investir? Tá aí, ó, começou aí. Cheio de gente que faz isso, tá? Como é que a gente chega no cliente, que muitos vão perguntar, né? O cliente incorporador. Isso é tempo, tá? Eu vou falar depois na parte de captação, ou na hora de que você recebe comissão, de quem recebe, como é que você chega aqui melhor. Qualquer coisa vocês me lembram disso, eu vou falar como é que chega, tá? Bom, como que o terreno chega, que é a captação? Basicamente, eu acredito que chegue de 3 formas, tá? Isso é um critério que a gente adota. Parceria, ele me manda um terreno, vamos fazer uma parceria? Ele tem o vendedor, eu tenho o comprador. Isso aqui é simples, como vender apartamento, parceria. Captação própria. Estou andando aqui na Pamplona, eu vejo 2 casinhas aí caindo aos pedaços. Não posso fazer uma captação? Posso. Descubro o proprietário tal, e falo, você não quer vender essas 2 casas? Você não quer permutar essas 2 casas para a gente fazer, de repente, um prédio? Mas por isso que o corretor precisa saber, será que ali cabe? Será que o zoneamento permite? Né? Qual a área mínima? Para quem que eu vou mandar esse terreno? Né? Vou mandar para uma empresa que quer fazer um VGV gigante, todo mundo sabe o que é VGV? Valor Global de Vendas, né? É como se fosse pegar todos os apartamentos, ver quanto dá, se você vender eles, a soma total. Eu gosto de ser meio prático alguns conceitos, não adianta muito blá, blá, blá. É basicamente isso, tá? Então, captação própria. Isso aqui é a melhor forma que tem de você captar a área, andando na rua, pondo o pé no barro. Não é pelo Google que você vai captar, tá? Google ajuda, para você não ter que, às vezes, numa sexta-feira ir visitar um terreno do outro lado da cidade. Você vê preliminarmente. Mas eu nunca fechei um terreno sem visitar. Tá? Nunca. Todos eu visitei. Tá? E, aliás, visitei mais que 2, 3 vezes. Tá? Principalmente quando são várias casinhas, a gente tem que visitar várias vezes. Né? Tem que estar ali perto. Né? Então, captação própria e encomenda. Encomenda é quando você já tem mais relação com a empresa. Você pega uma empresa, qualquer porte, ela vai falar assim, ô Gustavo, eu queria um terreno na Moca de 2.000 metros quadrados, zoneamento tal. Aí o que você vai fazer? Ou vai pegar um parceiro da Moca para tentar, me acha um terreno, o camarada conhece lá a região. Às vezes é melhor dividir para multiplicar. Tá? Cuidado com ganância nessa área. Tá? Você começa a ver alguns números, que você começa a falar, nossa, eu vou ganhar tudo isso e tal. Vai com calma. Entendeu? Às vezes é melhor dividir para multiplicar. Porque é muito trabalhoso e você precisa sempre estar ali perto, tanto do vendedor como do comprador. Então, encomenda é uma forma maravilhosa que tem de você ganhar dinheiro. Você vai pegando amizade com os clientes e aí eles te encomendam, literalmente. Aí você já tem quem assina o cheque. Olha que legal, você já tem quem assina o cheque. Falta o quê? O produto. Aí pega um parceiro da região. Tá? Ah, dá para abraçar o mundo? Cada um é um. Cada um é um. A gente não pode falar em nome de outros. Mas eu recomendo, vai passo a passo, um degrau de cada vez. Tá? Bom, diagnóstico. A gente procura sempre fazer um estudo de viabilidade técnico, né? Que a gente chama EVT, ou EVTL, né? Que é um estudo de viabilidade técnico. O que a gente faz? Isso aqui basicamente é o raio-x do terreno. Ah, o corretor tem que fazer esse estudo? Não. Mas ele pode se associar com um arquiteto ou um engenheiro, geralmente civil, que estuda só essa parte, a parte legal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Cássia, por exemplo, me manda
um terreno e fala, o que você acha que esse terreno dá para fazer? Óbvio que a gente, com a prática, vai entrando nos seus sites, vai vendo, vai conversando com o arquiteto e tal, e faz um estudo ali simplificado para ver se zoneamento pode, esse aqui não pode, né? Ali tem tombamento, né? Órgão de tombamento, ou não tem, ou aparece como possibilidade de contaminação. Você olha várias coisas. Hoje a internet te mostra milhões de coisas. Quem quiser, é só estudar e ir atrás. E aí, nesse estudo inicial, você já sabe algumas coisas do terreno, que pode te ajudar a você negociar ele mais fácil. Ou você se associa a algum arquiteto ou algum engenheiro que tem essa prática. Aí ele vai te fazer esse estudo. E você, como corretor, imagina que legal você trabalhar com um arquiteto de confiança, que ele já bate o olho no terreno e já fala, ó, aqui cabe 80 unidades de Minha Casa Minha Vida. Imagina você chegar no incorporador com isso já mastigado. Olha só que legal. Ah, mas eu preciso mostrar rápido para o incorporador tal. Malícia. Mostra para ele o terreno, você tem confiança naquele incorporador, naquele cliente, mostra para ele, olha, eu estou negociando esse terreno, o que você acha? Você gosta do local? Faz sentido? Se ele falar, gostei, você fala, eu estou pedindo para um arquiteto amigo meu fazer um estudo inicial, aguenta aí mais uma semana, 10 dias. Ele vai te dar a mão. Esse incorporador vai falar, vamos seguir. Tá? Então, aqui é uma parte que o corretor ele não precisa saber todas as leis, mas ele precisa saber o básico. Tá? Eu canso de receber terrenos que, às vezes, é num zoneamento estritamente restritivo e o camarada me manda um e-mail dizendo, olha, aqui dá para fazer um belo prédio. O cara já se queima. Até a Miriam, que trabalha comigo, a gente ri às vezes, porque o cara não teve nem o tempo, nem parou para pensar, o senso crítico. Manda uma área aqui no Jardim Europa. Quem conhece aqui em São Paulo o Jardim Europa? Você acha que pode fazer prédio ali no meio? Entendeu? Zona estritamente residencial, zero. Mas eu já recebi de corretores escrito no e-mail. Veja que terreno maravilhoso de 5 mil metros quadrados. Só tem uma casa construída. Dá para fazer um belíssimo prédio comercial no meio dos jardins. Entendeu? Exatamente. Então, exatamente, de loteamento, tudo isso. Então, são coisas básicas que a gente precisa, peraí, né, ter bom senso. Será que não tem nenhum prédio aqui nesse quarteirão? O que será? Né? Vamos pensar. Quadra fiscal, esse aqui é acho que todo mundo que já trabalhou alguma vez com área já deve ter visto. Isso aqui é um terreno que a gente fechou ali na Cardeal Arco Verde com a Morato Coelho. O que será que aconteceu com essa vermelha? Não quis vender. Aí adivinha o que aconteceu? Ela ficou aí, porque ali naquele lote 68 tinha um prédio e a gente formou uma outra área na verde. Isso aqui quando o terreno estava, obviamente, era só o terreno, estacionamento, casas, né? E ali tinha aquele outro prédio grande, já construído uma casinha aí o lote. Né? Ficou tomando sombra. Então a gente fala no mercado no dia a dia que ela virou cinzeiro do prédio. Ah, você tentou, tentei. Até os 48 do segundo tempo. Mandamos matrícula, falamos, ó, já assinamos do lado, né? A pessoa, não, eu quero ficar aqui, quero continuar a locação. A gente tem que respeitar, né? Aí fizeram esse prédio, lá, Tibério e Anis. Preciso até trocar a foto, que aqui a imagem, o prédio já está pronto. Bom, algumas dicas sobre comissão, né? Comissão em área, a gente tem que sempre negociar. Não existe, eu vou ganhar 6% de comissão. Tá? É muito difícil né, você ter um negócio num porte maior de ter um recebimento de uma comissão mais alta. Geralmente se negocia, tá? Mas aí eu deixo a critério de cada corretor e cada negociação. Às vezes você compõe, vendedor paga uma parte, comprador paga outra. Então é muito de bom senso de cada negociação, não tem regra aqui. Tá? Depende da tua liberdade com a incorporadora. Recebimento a mesma coisa, às vezes eles pagam 4 vezes, 6 vezes, 10 vezes, uma vez, vai depender de cada negócio.
tua habilidade. Agora lembrem, se você travar muito, endurecer demais, né, você tem que tomar cuidado. De repente você pode ficar ali, o camarada fala, pô, esse cara é um cara difícil. Então, às vezes, a gente tem que ter flexibilidade. Ganha mais em um, ganha menos em outro, tá? Mas, geralmente, o cliente que é um cliente incorporador, se ele vê teu trabalho, ele te valoriza também. Ele te valoriza, tá? Mas eles gostam de pagar, geralmente, na escritura, tá? Aí a questão, às vezes, de negociar. Superou as resolutivas quando você assinou o contrato, olhou o documento, viu que não tem problema ambiental, só que ainda não passou a escritura, vai passar só daqui a um ano, negocia com ele, recebe uma parte agora, divide, recebe outra parte na escritura. Então, cada caso é um caso. Eu já tive de tudo que vocês possam imaginar, tá? Eu tenho comissão que eu não recebi ainda e já faz 2 anos e meio, porque tem umas restrições ainda que tem que superar para aprovar o projeto, é um terreno muito difícil. Então, a gente teve esse bom senso desde quando apresentou, foi falado isso. Esses negócios só acontecem se superar tudo. Senão não acontece. A incorporadora ele pode virar e falar, mas não aconteceu, você me vendeu um negócio que não aconteceu, tinha problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, tá? Receber do vendedor ou comprador. Aqui é o tal negócio. Eu gosto de falar o seguinte, receba de quem você tem mais proximidade. Se é o vendedor, faça um contrato com ele, deixa tudo claro, para o comprador saber, o vendedor saber e recebe dele. Se é o comprador que você tem mais confiança, receba dele. Tá? Eu, particularmente, gosto de receber de uma pessoa só. Por que eu estou falando isso? Alguém sabe? Por quê? Imagina num terreno que você tem 35 herdeiros. Você vai receber de cada um uma parte. Se eles receberem 10 parcelas, aí é 10 dividido, 35, cada um vai pagar. Eu não gosto. Tem corretor que gosta, que prefere. Fala, não, mas eu vou ganhar mais, que eu vou ganhar 6% de cada, tal. Aí você vai assinar o contrato com o João, aí o Pedro, que é primo dele, que mora em Belém do Pará, vai falar assim, você assinou com meu primo, nem estou sabendo. Você fala, não, mas estava lá no contrato geral. Né? Até eu não gosto. Eu já assinei com 35 herdeiros. Preferi receber do incorporador. Eu ganhei um pouquinho menos, mas recebi de uma pessoa só. Tá? Fiz a nota, 4 vezes. Entendeu? Parece bobo isso, mas imagina na prática. Muita diferença. Tá? Então, isso aqui é uma dica prática de quem já vivenciou isso. Tá? Agora, por exemplo, você é amigo de infância, sei lá, você conhece os 35 herdeiros, conhece bem, vai deixar documentado, tudo certinho, contrato, tal, beleza, tá? Pode receber, né? Ah, vou receber dos dois? Não sei. Aí tem que, estou falando tudo honestamente, deixando claro, comprador, vendedor, tudo certinho. Pode tentar também. Agora, cada caso é um caso. Aqui da viabilidade técnica e comercial, eu já falei um pouquinho da técnica. Comercial, o que é? É a gente, como corretor, a gente ter noções de viabilidade. Existem vários cursos aí de incorporação, curso de viabilidade. Ah, o corretor tem que fazer esse curso? Não necessariamente. Tudo que é curso é bom que a gente aprende. É para quê? Para a gente saber a história das contas, né, do incorporador. Eu acho que uma vez na vida é legal aprender. Né? Então, qual é o valor do terreno, qual o custo de obra, qual é o lucro da incorporadora, o marketing, comissão dos corretores lá que vão fazer o lançamento, tudo isso é um liquidificador, vai sobrar ali o lucro do incorporador. Né? A comissão da intermediação do terreno está ali na planilha também, entendeu? Então, a gente precisa ter noções, pelo menos, uma vez na vida. Né? A gente faz amizade, às vezes, com o incorporador, com o consultor, e pede para ele te ensinar. Tá? Eles ensinam. Se você for um cara bacana, que vai lá, está mostrando negócio, está mostrando interesse, peça para ele. Eles vão explicar para você. Aí você começa o quê? A ter argumentos para defender, às vezes, um dono de terreno, se defender o incorporador ou vice-versa. Às vezes o dono de terreno fala assim, não, o incorporador vai ganhar 3 vezes, vai ganhar 40% do lucro do negócio. Aí você mostra, fala, não, mas não dá isso de lucro. Por que não dá? Exemplo, dá 15% de lucro.
por causa disso, tá. Como é que ele pode pagar no teu terreno tudo isso que você quer? Né? Aí ele tem a conta, né? Você mostra uma viabilidade. Tem cursos disso, tá? Aqui não é, obviamente, é uma palestra geral, não é para isso, mas o que eu estou alertando é para vocês terem noções. Uma vez na vida ali parar, quem quer trabalhar com um negócio maior, venda de um prédio, por exemplo, retrofit. Todo mundo já escutou falar de retrofit? De reformar prédios para vender ou alugar? Né? O custo de reforma de um retrofit é super complicado, você não sabe, porque você não tem ali. No dia a dia vai aparecer um monte de pepino. Então, eles colocam uma gordura aí no custo de obra. Ah, mas eu estou pedindo num prédio tanto. Será que fecha a conta? Então, você tem que ter noções, argumentos, para defender um lado ou outro. E a gente, como corretor, a gente está ali equilibrando. Né? A gente está fazendo o meio, né? Dicas práticas aqui, aprenda a criar o arquivo Google Earth. Alguém aqui não sabe fazer o Google Earth? Não tenham vergonha, isso aprende, tá? Então, procure entrar na internet e aprender como é que faz o Google Earth. Porque o Google Earth, ele mostra, o dono da incorporadora, o investidor, ele abre e fecha ali a localização e ele vê se tem acesso, se tem shoppings, se tem metrô. É mais dinâmico, tá? Então, aprender o Google Earth é que nem você aprender a usar um aplicativo aí, né? Salvar como que salva, etc. Aprenda a fazer o Google Earth, é importante, tá? Não é só mandar um endereço, tá? Vamos deixar mais mastigado as coisas, é importante isso. Veja no Google Earth pontos de referência, shopping, metrô, acessos. Visite o entorno, pé no barro, que eu chamo, né? Vai sempre visitar. Você visitando, você aprende um monte de coisa ali do entorno. Aí você começa a ver, como eu já fui visitar terreno, que o corretor me levou, principalmente no meu começo de carreira em área, às vezes eu ia visitar o terreno e a pessoa falava, olha, aqui é um lugar maravilhoso. Aí eu começava a chegar ali, falava assim, nossa, que estranho, aqui é uma baixada. Aí eu falava para o corretor, né, mas aqui não alaga? Não, imagina, não alaga. Aí você começa a ver um monte de marca assim, né, na parede e umas comportas. Ali na região da Vila Carioca, não sei se vocês conhecem ali, eu fui ver esse terreno lá. Aí não alaga. Né? Aqui é tudo plano, não sei o que tal, né? Aí, o que a gente faz? Né? A gente tem que ter um senso crítico, porque o incorporador vai ver isso e ele vai falar, pô, você me trouxe ver um terreno no lugar que alaga. Então, quando o corretor parceiro passa, questiona o corretor parceiro também. Aí o que eu fiz? Eu fui andando, aí eu vi duas senhorinhas que falam tudo, né? Aí eu falei para ela, oi, dona Maria, tudo bem, tal, tem feira aqui. Não, a feira é ali do lado, na rua lateral, é de terça a sexta, de hora a tal hora, tá? Você precisa comprar banana, fala com o seu Chico, tal. Elas falam tudo. Aí com um jeitinho você vai falando, né? Vai perguntando. E essa rua que alaga? Olha, quando tem uma chuva torrencial assim, alaga. Aí ela já conta tudo. Entendeu? Então, a gente precisa saber isso. Por isso que tem que visitar todos os terrenos, tem que visitar o entorno. Ver a rua de trás, né, ver se tem vila do lado, né, questão de luz e água, principalmente em áreas maiores interior, se tem, né, se a estrada é asfaltada, se chegou energia, se não chegou. Né? Em São Paulo é mais difícil isso, mas no interiorzão aí a gente tem que perguntar, tem que ver tudo isso. Conheça a história do terreno, o que era, quem são os proprietários, inquilinos, né? Pergunte, tem inquilino esse imóvel? Não tem? Tenta saber a história. É batata, você pega, às vezes, a matrícula ela fala ali, só que às vezes você não sabe o que está ocorrendo, o cara não passou para o outro, né? Aí tem briga de herdeiro, tem ex-mulher, tem milhões de coisas que acontecem. Então, vai sondando. Eu brinco que a gente tem que ser igual ao FBI. Tem que investigar. Quanto mais informações tiver, melhor. Solicite a documentação básica e leia. É batata. Recebo milhões de e-mails lá no escritório. Aí eu dou uma lida no final ali da matrícula, eu já vejo, né? Imóvel penhorado. Aí eu pergunto para o corretor parceiro, eu falo assim, esse imóvel tá bom? Como é que tá? Me conta a história. Tá limpinho, documentação perfeita. Exato. Exato. E aí, o que acontece?
o que acontece? O cara já se queima, você já sabe que ele não tem acesso ao dono. Tá? Então, a FBI ia investigar. Né? Então, tem que perguntar bastante. Quanto mais pergunta, melhor, você vai ter mais domínio. Tá? Então, pede documentação básica. Ah, o dono do terreno não quer passar documento de jeito nenhum. Opa! Quem quer negociar, passa. Ah, mas ele não quer passar que ele tem medo, que vai espalhar, que vai não sei o quê, tal. Calma. Tem documentos que são públicos. Né? Matrícula é pública, né? Então você, teoricamente, você pode ir lá e tirar. Só que sempre é bom falar, olha, me passa, tal, olha, eu posso tirar uma matrícula atualizada se o senhor não tiver tempo? Vai com jeito. Só me passa o número. Né? Se ele falar, não, pode tirar, mas eu não tenho tempo. Beleza, você vai lá no cartório e tira por endereço. Aí você vê. Você começa a ter mais elementos. Aí você fala com ele, né? Como que o senhor chama? O senhor é o proprietário? Eu chamo Roberto. Aí você lê na matrícula, está lá Paulo, dono. Você fala, mas por que, né? Quem que é o Paulo aqui? Ah, meu nome, que eu chamo no dia a dia, é Roberto. Mas na matrícula está Paulo. Mas me diz uma coisa, o senhor chama Roberto ou chama Paulo no seu documento de origem? Ah, eu chamo Silvio. Tá? Opa, tem alguma coisa errada aí. Tá? Ah, eu sou procurador do Roberto que comprou do Paulo. Né? Investiga. Cheio, né? Será que alguém já pegou gente malandra aí no mercado ou não? Nunca ninguém pegou. Né? Então tá cheio de blá, blá, blá. Então vamos investigar. Elegantemente, você vai, ó, sondando. Tá? Então, documentação básica, leia. E quadra fiscal, que hoje em dia você pega na internet, até está tendo agora algumas mudanças, né, no GeoSampa e tal, mas você consegue pegar em cidades maiores, tem quadra fiscal. Tá? Para quê? Pra você, eu brinco que é igual um médico, diagnóstico, você pede os exames para você dar uma olhada inicial. Tá? Incorporador e investidor gosta de ser direto e não ficar muito no telefone, seja rápido. E áudio em WhatsApp curtos. Isso aqui eu quero fazer um parênteses aqui. Vocês gostam de escutar áudio de 8 minutos? 9, 10. Você imagina um camarada que tem bilhão, nem milhão. Quantos e-mails e telefones ele recebe o WhatsApp por dia? 400, 500, sei lá quantos. Você acha que ele tem tempo de escutar 8 minutos de WhatsApp? Não. E ele não gosta de falar de números em gravação ou telefone. Geralmente é pessoalmente. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Então, o WhatsApp é para recados curtos, no mundo de negócios, no mundo da gente, tá? Então, não gravem WhatsApps longos. Isso é uma sugestão que eu estou dando, tá? Cada um faz o que quiser, mas assim, é uma sugestão. Gravem WhatsApps curtos. Tá? É importante ressaltar isso, que o pessoal do nível investidor, incorporador, eles não gostam de muito blá, blá, blá. Então, aí você fala, às vezes, prefere que eu te ligue ou prefere que eu grave? Né? Se ele falar, me liga, já liga. Se ele falar, não, me manda um WhatsApp, não grava longo. 40 segundos, 1 minuto no máximo. Tá? Já está demais. 30 segundos é o limite. Eu tenho um cliente, é sério isso, ele escuta até 20 segundos. Se o corretor manda 21 segundos, ele deleta. Ele faz assim, ó, ele já me mostrou. Ele deleta, ele fala, não quer nem saber. Podia ser um negócio para assinar amanhã, ele não vai ficar sabendo. Entendeu? Porque é muita coisa, a pessoa recebe muita coisa, as pessoas estão cansadas de blá, 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 e não precisa gravar aquele WhatsApp. Bom dia, senhor Maurílio, como o senhor está? Espero que o senhor acordou bem. E o seu cachorro, e seu gato, seu periquito? Não. Sim, fala mais, né? O senhor tá, bom dia, tudo bem? Olha, só para dar um recado, tal, papapá, entendeu? Coisa bem... Tá? E valores, tomar cuidado, sabe? Tem gente que não gosta de ficar falando valores em WhatsApp. Então, prudência, tá? Visite plantões, sempre veja os valores de lançamento de metro quadrado, preço dos terrenos, conta de trás para frente, valores sentimentais. Lembrar que valores de terrenos, existe às vezes o valor sentimental, que não dá para a gente mensurar. Eu vi que várias pessoas aqui, né, são avaliadores, né? Às vezes não é na avaliação que você vai tirar para você negociar um terreno. Às vezes a mulher está lá 80 anos,
Você pode oferecer 1 bilhão, ela não sai. Tá? Então você tem que o quê? Tem que convencer ela, conversar, falar, explicar que vai sair um prédio do lado, que a gente vai achar uma outra casa para ela, que ela vai ser feliz na outra casa também. Tá? Então tem que ter muito esse trabalho de tato, que não é planilha que negocia, nesse caso. Eu vou falar depois lá no caso real, já estamos chegando já, de um caso que eu tive que eu disputei uma área, foi bem interessante sobre isso aí de emocional. Então, elabore e-mails claros e objetivos, sempre, claros e objetivos. Tá, vamos lá. Conta de trás para frente é o seguinte, boa pergunta. Eu escrevi até um texto na internet, já faz alguns anos, depois vocês buscarem na internet, no Google, conta de trás para frente, Gustavo Feola, acho que tem esse texto. É o quê? Basicamente, você não precisa saber a conta certinha do incorporador. Você não sabe ali quanto ele vai ganhar de lucro, etc. Mas você pode ter bom senso. Você sabe que o lançamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em algum bairro, vai. Aqui nos Jardins, vai lançar um residencial a R$20 mil o metro quadrado. Será que faz sentido a pessoa pedir R$60 mil o metro quadrado no terreno? Tá? Eu não vou nem ao extremo, vai o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida lança 4.500, 5 mil, né, mais ou menos isso, 6 mil reais o metro, 5 mil reais o metro quadrado, um apartamento de 40 metros, 200 mil, tá? 5 mil reais o metro quadrado. A pessoa está pedindo 5 mil reais o metro quadrado do terreno, ali, para fazer a Minha Casa Minha Vida. Não faz sentido. Você está fazendo uma conta de trás para frente. Se está vendendo a 5 mil o metro, ele está pondo custo de obra, lucro, né, o marketing, comissão, né? O terreno não pode valer 5 mil reais o metro quadrado. Né? Vai valer o quê? 1.000? 1.500? 2, se for em permuta total física, por exemplo. Estou indo bem para a prática, tá? Então a gente tem que ter muito esse bom senso, que é isso que eu chamo de conta de trás para frente. Ver o lançamento, quanto está ali na região, já é um parâmetro. Tá? Mas não é uma conta aritmética, tá? Tem alguns elementos aí. Isso aqui é bem en passant, é um bom senso, tá? É um cheiro que a gente chama, tá? Vou dar uma corrida aqui que a gente já está... Isso aqui são algumas pérolas, eu já mostrei para algumas pessoas aqui, que eu... Terreno com vista maravilhosa, né? Alguns e-mails que eu já recebi, isso aqui... eu adaptei algumas imagens aqui, né? Não tem problema de árvore, né? É uma área de APP, que eu já recebi várias vezes, a área de APP, e que o pessoal fala, não tem problema de árvore. Terreno com fiozinho de água, era um córrego, tá? Então a gente tem que ter bom senso. Rua larga, né? Não é. Então o corretor manda no e-mail, rua larga, e a rua tem 6 metros, por exemplo, né? Não vai aprovar um prédio por causa das restrições, né? O gabarito vai ser menor. Metro cúbico ou metro quadrado? Eu juro que eu já recebi várias vezes terreno de 1.000 metros cúbicos. Tá? Então, isso aqui é noção básica. Você imagina você mandar para o incorporador isso, que é um puxãozinho de orelha que a gente às vezes precisa... Isso aqui é uma noção básica. Né? E aí você às vezes fala, será que é erro do corretor do e-mail? Não, não é. Porque aí a pessoa manda de novo, aí você pergunta, fala, mas esse terreno tem quanto? 1.000 metros cúbicos. Eu falei, tem uma piscina. Né? Já recebi. Tá? Terreno bem baratinho. Uma vez eu recebi um e-mail, eu mostrei para o incorporador, muito amigo meu. A pessoa escreveu, acho que foram 8 ou 10 palavras, tudo no inho, no e-mail. Terreno bem baratinho, está do lado de um corriguinho, não sei o quê, inho. Obviamente que eu não vou mostrar, mas faz anos, mas não pode, né? Tem que valorizar. Aceita rolo no negócio, nível de cliente top, você não pode falar a palavra rolo. Você não pode falar a palavra rolo. Isso não existe. Bom, eu vou passar aqui rapidamente alguns terrenos que a gente fechou. Esse aqui com a Diálogo na Vila Carrão, avenida na 19 de janeiro, terreno de quase 7 mil metros. Esse foi meu primeiro terreno que eu fechei. Comecei a trabalhar com área, eu fechei esse terreno. Foi bem legal a história. Vitacom, VN Ferreira Lobo, isso aqui é
projeto daquele arquiteto Arthur de Matos Casas, foi um terreno com a Vitacom. Esse terreno, o corretor que me passou, ele falou, olha, aqui todo mundo quer dinheiro, não adianta trabalhar permuta. 100% dinheiro. A gente reverteu, se não me engano, para 90% permuta. Foi na negociação. Só não foi 100% porque tinha que pagar inventário. Então, os 10% foi a partir de dinheiro. Que na época a Vitacom comprava muito em permuta, né? E aí eu sabia que se eu levasse em dinheiro na Vitacom não ia dar, na época. Então aí a gente com muita... Por que eu vi isso? Porque os caras, os donos dos terrenos, eram pessoas que tinham muito bom dinheiro, assim, eram pessoas bem de vida, né? E aí eles não precisavam de dinheiro. Não precisava de dinheiro ali. O que ele ia fazer com mais dinheiro? Tinha uma vida boa, uma renda boa e tal. Eu falei, poxa, pega unidade, pra vocês terem renda, valoriza seu patrimônio. Então, é mudar o prisma da visão, entendeu? Você tem que mudar. Esse é o trabalho do corretor. Então, esse terreno, VN Ferreira Lobo, esse aqui é na Vila Madalena. Esse terreno tinha muito problema, muito problema. Era inventário, era interditado, era problema com o inquilino, era super difícil. E o pessoal, os vendedores, eram 2 lotes, tinha 1.000 metros quadrados de terreno. E os vendedores, eles precisavam de um incorporador que bancasse a parte de inventário, um monte de coisa. E nenhum incorporador queria pôr dinheiro na frente que tinha risco. Aí eu apresentei para o dono da GR e falei, olha, dá um sinal aí simbólico para cada um, vamos travar o negócio por 1 ano, 1 ano e meio, e vamos tentar resolver. Se você resolver isso aqui, o terreno é teu. A gente deu 50 mil reais, foi 60 mil, 30 mil para um lote e 30 mil para o outro. Isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos. 30 mil para um lote e 30 mil para o outro. Eles toparam, porque a gente deu a mão. Colocamos os advogados da incorporadora para ajudar em tudo. E aí, ó, tá aí, ó. Demorei 2 anos para receber a comissão, mas ganhei, entendeu? Então você tem que pensar, ó, a longo prazo. Tá? Diálogo Vitório Ramalho, ali na Celso Garcia. Aqui foram várias casinhas, eu fechei, né, com outro corretor, a gente fechou aqui várias casinhas, fechamos uma área mínima, e foi vindo, uma casinha depois da outra. Quem é da Zona Leste conhece, ali na Celso Garcia. Né? Esse aqui no interior, Rossi, construtora lugar, um terreno grande para fazer a Minha Casa Minha Vida, foi uma das primeiras experiências da Rossi, Minha Casa Minha Vida, em Taubaté. Conques e Resende, no Campo Belo, Rua Pascal. Esse terreno tinha 1.600 metros, aproximadamente. O prédio ficou muito bonito. Esse terreno, por curiosidade, não tinha nem inquilino, era tudo proprietário. Tá? E aí a gente teve que resolver algumas coisas também, alguns vendedores queriam ficar com algumas coisas da casa, tinham separados que moravam na mesma casa há 40 anos. Aí eles dividiram, até a demolição da casa foi dividida, eles moravam na mesma casa. Depois eu descobri que eles mudaram para o mesmo quarteirão, cada um num prédio. Separado há 40 anos. Então são várias, a gente tem muita história, tá? Esse é um terreno novo, que na realidade acabaram de construir, a Capta, uma empresa que faz Minha Casa Minha Vida, terreno de 4.000 metros quadrados em Suzano, Minha Casa Minha Vida. A gente tem muita história, eu coloquei só alguns aqui. E o Itibério, esse terreno deu bastante trabalho, ali na Vila Conceição, Jabaquara. Esse terreno deu bastante trabalho, bastante. Tinha um lote no meio que não queria vender de jeito nenhum, e ele sabia. É sempre o do meio, né? É sempre o do meio, sempre. Então a gente tinha fechado um lado, fechado o outro, e o do meio. Aí foi um trabalho de muito tempo de quebrar as amarras, né, que eu chamo. Foi muito trabalhoso. Dá uma corrida aqui. Uma Clabin, esse aqui é da Uma, o incorporador é um terreno que a gente vendeu ali na Vila Mariana, a Chácara Clabin, né, um projeto muito bonito. Foi o primeiro projeto que a incorporadora Uma fez. Então, é muito difícil você apresentar uma incorporadora que não tem nenhuma obra. Então, os donos do terreno falaram, peraí, mas você quer me pagar permuta? Eu não sei quem é, que obra vai fazer e tal. Então, o trabalho de convencimento foi muito grande. Aí eles contrataram uma construtora de primeira linha, incorporador contratou a construtora, e aí os donos foram visitar a obra dessa construtora. Então, teve garantia, teve um monte de coisa, então desarmou. E o projeto está lá, todo mundo ficou feliz. Diálogo na Rua Cuiabá, na Moca também, esse daqui deu bastante trabalho também, o lote do meio, para variar. Esse é na Penha. Esse terreno foi o terreno mais rápido que eu negociei até hoje. Eu falei com o dono da AGR,
Eu falei, olha, tem uma oportunidade lá na Penha que eu acho que cabe um prédio comercial, ali bem no centro. E aí era um estacionamento, e outras duas casas, dava 1.600 metros, mais ou menos, menos de 2.000 metros. Aí eu falei para ele, olha, eles estão pedindo tal, tal, tal. Isso foi na sexta-feira, eu falei com ele no telefone, mandei um e-mail, falei com ele, e aí ele falou, ó, vamos sábado, amanhã de manhã visitar? Vamos, né? Aí eu cheguei lá, eu falei assim, ó, o terreno é esse, os valores, você entendeu? O que você acha? Como é que você quer prosseguir? Aí ele virou e falou assim para mim, tá fechado. Eu falei assim, não, mas você não vai mandar proposta, você vai mandar quanto? Tá fechado. Eu chego nesse valor que eles querem. Agora você trabalha como que você quer fechar. Entendeu? Aí eu demorei 2 semanas para fechar. Você fala, você foi lento? Não. Você imagina que se eu chego e falo, ó, tá fechado. Os caras falam, peraí, estou vendendo muito barato. Né? Tem algo errado aqui. Mas a conta estava fechando, estava boa a conta, né? E aí eu fiz o quê? Eu joguei um pouco menos. Falei, ó, a proposta é tal, sei o quê. Aí a gente fez um ajuste ali de mesa. E aí eu sempre gosto de colocar incorporador e dono do terreno numa hora certa na mesa. Entendeu? Então eles já estavam maduros os dois ali para só dar a mão. Me dá mais 10 e baixa mais 10, sabe? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E aí a gente fechou, demorou 2 meses, eles analisaram toda a documentação, começaram a pagar. 3 meses foi o processo total aqui. Não é regra, isso é exceção, tá? Geralmente é 1 ano, 9 meses, 2 anos. Esse é um dos maiores cases da gente, que é o GR Properties, que é no Forma Itaim. Alguém conhece esse empreendimento? Na rua Jesuíno Cardoso, com a Tila Inocente. É lindo, tem que conhecer como corretor. Hoje estão vendendo lá 24, 25 mil metros. São 10 lotes que a gente fechou lá no Itaim. Aqui é a quadra que a gente fechou. Adivinha o que aconteceu com os 2 lotes do meio? Um não quis vender e outro tinha problema de documento, aí não deu para fechar mesmo. E aí ficaram lá. Aí um falava para mim, não, vocês vão precisar de mim. E batia o telefone na cara. Aí ficou lá. Né? Então, ficou lá. E aí depois, o que aconteceu? A gente acabou fechando esses outros 6 para outro empreendimento. Porque a gente estava tão ali próximo dos vendedores, compradores, muitos nem moravam ali, era inquilino. Mas fica sabendo, né? A Rádio Peão, né? Vai ficar sabendo, né? Olha que lindo. Esse é o do lado, que eles agora estão em obra. O Uma Itaim. Então a gente fechou um quarteirão praticamente inteiro ali no Itaim, foi um belo case. Demorou o processo do primeiro, foram 6 meses de negociação, e o segundo foram um ano e pouco. Só um detalhe, quando a gente fechou, aqui é a quadra do Uma Itaim, né? Olha os dois um do lado do outro, é lindo. Um já está pronto e o outro está construindo. Tá? Isso aqui é para investidor, para alugar pelo Airbnb. Vou dar uma acelerada aqui que a gente está acabando. É só um detalhe, o Forma, eu negociei da seguinte forma, eu estava disputando a área como incorporadora. E aí o corretor e o pessoal de novos negócios da outra incorporadora, que é muito boa tudo, mas tem uma linha um pouco diferente do que eu estava trabalhando aqui. Aqui no lote, nas casas de trás, que eram aquelas 1, 2, 3, 4, 5, aquelas 6, na realidade, tirando uma só, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eram tudo amigas de infância. E elas estavam lá há 70 anos. Né? E elas, não adiantava eu falar, uma vai pagar 10 e a outra 20. Eles negociaram em bloco. Então eu fiz uma negociação com elas, eu fui comer esfirra à noite assistindo novela com elas, para poder conversar. Eu estava com todas as propostas no bolso, aqui na mala, né? E aí a gente não falou 1 minuto de negócio. Só ficamos falando de novela, esfirra, quibe e tal. Exato. E aí a outra empresa que estava negociando, eles mostraram para as senhoras taxa interna de retorno, rentabilidade, fizeram uma apresentação de planilha para senhoras mais de idade e tal. Elas não queriam ver isso, entendeu? E aí a gente negociou ali de uma forma mais olho no olho. Quem sou eu e quem era incorporador, era um lado mais humano. E aí a gente propôs dar um aluguel para elas por 3, 4 meses, poderia perder esse aluguel se não desse certo. Elas toparam, porque elas estavam 7 anos tentando negociar e ninguém chegava nem com R$ 1 adiantado. Tá? Então a gente arriscou, mas deu certo. Tá? Então, às vezes, não é hora de mostrar proposta. A gente precisa sentir ali. Tá? Você vê, é um negócio grande. E eu usei um pouco o amadorismo aí. Não fui profissional
de ficar mostrando um monte de coisa de planilha. Na verdade, eu usei o profissionalismo de uma outra forma, né? Aqui é Conx, VBI, com fundo VBI, Conx, no metrô Bresser. O prédio acho que já está até pronto. Agora, um terreno de quase 4.000 metros. Freguesia Dual também com a Conx, terreno também de 4 a 5.000 metros quadrados, mais ou menos 4.000 e poucos metros, para fazer Minha Casa Minha Vida. Nise Sim, que essa é na rua Baronesa de Itu, ali, entre Santa Cecília, quase Higienópolis ali. Aquela Casa Rosa, adivinha também. Né? Eles estão com placa de aluga-se hoje. Né? Então, é assim, acontece. Você tem que tentar mostrar e tentar negociar. Se a pessoa não quiser, você não vai fazer mais do que falar obrigado, né? Esse é um último, eu posso falar que é público já, né? Já está escriturado, já foi autorizado. É um terreno onde é uma agência do Itaú, na Avenida Vila Ema. A consultora Diálogo comprou, vai sair um empreendimento lá. Você vê, esse aqui entrou através de um parceiro me falando, você tem cliente que compra agência alugada? Eu não trabalho com cliente que... Só que aí o que eu fiz? Eu olhei o zoneamento, vi que o zoneamento é um zoneamento bom e dá para fazer prédio. E o contrato do Itaú estava vencendo, pouco tempo. Aí eu apresentei para uma incorporadora. Então a gente precisa estar sempre antenado. Centro de São Paulo, Magic Rua Major Sertório, está pronto. Isso aqui é Minha Casa Minha Vida, um terreno de 590 metros no centro. 590 metros no centro. Tá? Não vai fazer com garagem, mas aí é um predinho lindo. Ó. Esse é um terreno na Avenida CUPC. Esse terreno foi bem legal. Era um motel desativado. Terreno de 9.000 metros quadrados, 8.000 e cacetada, quase 9.000 metros quadrados. Aqui é um projeto, um projeto muito legal. São 900 unidades de Minha Casa Minha Vida. Esse também, muita gente tentou. Estavam tentando negociar, um monte de corretor fala, eu também tentei negociar esse terreno, eu quase fechei esse terreno, outro, quase fechei esse terreno. Vai lá e fecha, tem que fechar, entendeu? Esse terreno rodou bastante o mercado, mas a gente chegou na hora certa, no momento certo, tá? Como eu já, várias vezes também não deu certo, então acontece. Aqui era tudo motel, tudo, um monte de quartinho, né? Aí na semana que iam pagar o sinal, que eles iam pagar em permuta total, mas iam dar um sinal. Aí, de repente, apareceu umas bandeirinhas lá, invadiram o terreno. Invadiram o terreno. Foram mais 6 meses. E eu, feliz da vida, que estava previsto 1 mês depois da assinatura começar a ganhar comissão. Adivinha o que aconteceu? Mais 6 meses, teve que esperar. Né? Mas faz parte, a gente está no barco. Entendeu? Faz parte. Olha o terreno aí. Um terrenaço, aí na Vila CUPC. Né? Um terreno que cai assim, mas é um terreno muito grande. Né? Esse aqui, talvez vocês conheçam da VN Faria Lima, da Vitacom, na realidade chama VN Millennium, né? Um projeto maravilhoso da Vitacom agora. A gente não fechou a área toda, a gente fez um pedacinho ali da área. Tá? Por quê? Uma das corretoras que fechou a área toda, ela me pediu ajuda, você vê, isso aí às vezes acontece. Pediu ajuda para fechar um terreno ali do meio, que eu já tinha mais liberdade com alguns proprietários, e estava travando o negócio. Então, ela inverteu as peças. Ela me colocou para poder negociar um pedaço aí da área, porque ia ser bom para todo mundo. Ela ia ganhar um pouquinho menos, mas eu tinha um pouco mais já de liberdade com esse pessoal. Então, tem muito isso em área. Divida para multiplicar. Tá? Esse é um dos últimos que a gente fechou com a consultora Namur, na Dona Avelina, aqui na Vila Mariana, um terreno de 1.000 metros. Ó. Você vê, foram, na verdade, 2 proprietários que a gente fechou esse ano. Está autorizado já a falar também, né, na Dona Avelina, aqui na Vila Mariana. E esse foi um dos últimos, que publicamente que eu posso falar, que já está demolido, Magic, no centro, Amaral Gurgel, Minhocão com a Marquês de Itu. Esse terreno deu muito trabalho, na parte de inquilinos. Esse aqui é um projeto do ISAI, né? Aquele arquiteto que faz só projetos de altíssimo padrão. Ele está fazendo Minha Casa Minha Vida aqui. Olha que legal. Do ISAI. O ISAI, que só faz altíssimo padrão, assim, altíssimo. Ele foi contratado para fazer um Minha Casa Minha Vida. Então, isso aqui é uma coisa que, você vê... Não, é super legal, super legal. Então, você vê como, ó, o minhocão aqui, ó. Tá? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo, vai ficando feliz, que não é só
ganhar o dinheiro, o negócio em si. A gente tem o prazer, né, de ver o negócio acontecendo. E depois vão ter famílias felizes aí também, né? Pessoal, eu vou agora deixar aqui meus contatos. Vou abrir agora para perguntas, né? Aqui estão meus contatos. Alexandre de Monte Aprazível, bom dia, achei muito interessante e gostaria de saber como calcular a cobrança deste serviço, como definir o preço de toda essa estruturação e quais são os profissionais envolvidos. Essa pergunta então, é a pergunta Alexandre... do milhão. Hã? É a pergunta do milhão. Você quer responder? Posso então, fazer uma breve... Então, para o Alexandre. É. Mas, de repente, já é também a pergunta dos colegas aqui presentes. Vamos lá. Isso aí, assim, como eu estava falando, a prática vai você levando para como calcular isso, né? Que não tem uma regra definida, mas existe alguns parâmetros, né? Você, quando negocia terreno, você pode fazer um percentual, calcular, exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, 4%, 5% do valor do terreno, como comissão. Agora, quando você for estruturar um negócio, quanto mais você pôr dinheiro, por exemplo, você contratar advogado, você contratar pessoal para fazer a parte técnica, para fazer até um estudo técnico mais avançado, aí você pode cobrar um pouquinho mais, desde que a incorporadora fale, ok, né, óbvio, né, eu topo pagar esse FII a mais. FII é como se fosse um percentual a mais. Então, tem gente que cobra percentual do VGV, tá? Tem gente que cobra um percentual do valor total de venda. Isso não é muito comum na intermediação direta de terreno. Isso é se você for fazer uma estruturação mais profunda. Se for pôr bastante dinheiro adiantado, aí você pode cobrar um percentual do VGV. Mas, em geral, o que eu falo para os corretores é: cobre um percentual da negociação do terreno e tente negociar ao máximo isso possível. Tá? É isso. Então, não tem um padrão, né? Não. Tá. Em relação aos contratos de prestação de serviço, sim, eu faço com vendedor e comprador? Não, você vai fazer um contrato que, na realidade, os dois assinam. No contrato mãe, vai aparecer lá quem paga a comissão. No contrato mãe, né, de quem está vendendo ou comprando, incorporador e dono do terreno, vai aparecer lá a cláusula de comissão. A comissão será paga pelo comprador, por exemplo, a incorporadora. Com o teu nome, João da Silva, cresce tal, blá, 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 tal. E será feito um contrato à parte sobre isso. Aí você faz com o comprador. Entendi. Se for o vendedor, você faz um contrato com o vendedor. Mas no contrato mãe, eu recomendo colocar, sim, quem vai pagar e ter um nome. Entendi. Em relação ao que você fechou com o terreno lá do Itaú, sim, como que você soube que estava vencendo o contrato? Não, aí, na negociação, a captadora que me passou, uma corretora que fecha várias áreas com a gente, ela fez a consulta com o Itaú, ela soube, na realidade, ela perguntou para a dona do imóvel que estava vendendo, a dona do imóvel que o Itaú era inquilino. Ela estava vendendo e aí ela perguntou para a dona do imóvel, me dá o contrato, etc. E ela autorizou, fez um contratinho ali de exclusividade, ela autorizou passar toda essa documentação. Aí a gente viu que tinha o prazo de locação, porque ela queria vender o pacote todo. E o Itaú tinha que anuir, né? Posso fazer a última? Claro. A última é a seguinte: em relação ao arquiteto, engenheiro que vai ver o terreno para chegar mastigado para a incorporadora. Sim. Como que fica os custos? Eu já tenho que chegar para o arquiteto e fechar alguma coisa com ele para a incorporadora autorizar alguma coisa? Não, é o seguinte, ele não vai fazer um estudo avançado, ele vai fazer um estudo geralmente no risco. Geralmente no risco, é um estudo mais simplificado. Então, pega algum arquiteto que você tenha mais amizade. Você deve conhecer arquiteto, deve conhecer advogado. Tente pegar 2, 3 que você fale para ele, olha, vamos fazer no risco esse primeiro. Aí ele vai pegando o nome com a incorporadora, com outros clientes, e de repente ele presta o serviço. Ele dá o cartão e vai, olha, posso fazer um próximo projeto? Posso fazer um projeto executivo? E de repente, se fechar um negócio, quem sabe a construtora já não contrata ele. Então, você é corretor, você tem que ter jogo de cintura para tentar negociar isso com o arquiteto. Né? Ou, às vezes, tem gente que dá uma indicação, por exemplo, sabe, para o arquiteto. Aí você negocia, tenta fazer alguma coisa direto com ele. Entendi, obrigado, hein? Imagina. Ficou claro? Vamos lá ao fundo com o microfone. Só enquanto a Simone vai lá, olha, eu tenho meu LinkedIn, eu posto bastante dicas, tá, de negociação, pedidos de áreas. O LinkedIn da gente é bem atuante, tá? Sim.
Bom dia, Bom meu dia. nome é Fernando. Fernando. Alguns clientes pedem, eu estou começando agora, eles pedem KMZ, e eu queria saber se é a mesma coisa, a demarcação que você fez no Google Earth, se é a mesma coisa Mesma com o KMZ. coisa. Google Earth, a gente fala, o KMZ como você salva, né, o arquivo, né? Porque aí ele consegue enxergar. E o JPEG ele é fixo, né? Você só enxerga ele parado. E o KMZ você consegue abrir e fechar, você vê melhor. O KMZ é exatamente isso. Como que você fez para chegar nesses incorporadores? Ah, boa pergunta. É assim, tudo é tempo, né? Relacionamento, tempo, confiança. Eu sempre assim fui muito, desde minha infância, fui muito de perguntar e querer conhecer as pessoas. Então, sempre eu procurei conversar, saber e perguntar. E aí uma coisa vai levando a outra. E com os incorporadores, principalmente, quando eu comecei a fazer negócio com que a gente já tinha amizade de família, ele virou e falou assim para mim, vou te apresentar um outro, que esse terreno que você está me trazendo não é minha cara, mas eu vou te apresentar outro. Aí eu comecei com outro, aí esse aqui apresentou para outro apresentou para outro. Foi um barato, porque assim, os incorporadores, a gente pensa às vezes que, né, tem concorrência, não, mas eles todos se conhecem, se falam, né, e assim, um respeita o trabalho do outro. E claro, a gente trabalhar com terreno, não dá para você abraçar o mundo, não dá para você querer atender 500 incorporadores, porque é muito braçal, é muito ali no dia a dia. Então, óbvio que eu tenho alguns incorporadores que são separados por nicho ou por um maior grau de afinidade. Tá? Então, eu já sei quando é um terreno de alto padrão para quem eu mando primeiro, médio padrão para quem eu mando, região, Minha Casa Minha Vida. Não necessariamente Minha Casa Minha Vida você tem que mandar para as grandonas, que todo mundo conhece. Você tem incorporadoras boas, menores, que você fala com o dono direto. E, às vezes, aquele terreno é um terreno pequeno, que não dá VGV para uma grande. Aí você vai mandar para grande, você vai se queimar. Então, assim, uma coisa foi levando a outra. Aí o pessoal de novos negócios, às vezes, muda. Né? O gerente de novos negócios, o diretor, ele vai de uma empresa para outra. Aí ele te chama, eu mudei para empresa tal. Você vai espalhando. Uma dica que eu dou, não queira pegar 20 clientes de uma vez. Pegue 2, 3, que você vai sentindo confiança, vai fazendo um bom trabalho para eles. Tem gente que pensa que espalhar a área, que é assim que vende. Não é. É o contrário. Trabalha ela mais exclusiva ali. Sabe, mais no tete-a-tete. Fala. Olha só, continuando naquela linha dos honorários, Sim. Né? Quando a gente está envolvido desde a venda do terreno até a venda final, a venda para o comprador final. Né? Qual o cuidado que a gente tem que ter para fazer essa cobrança de honorários? Porque daí nós temos a etapa de venda do terreno, o desenvolvimento do projeto, né? Envolvimento com arquitetos, tal, que você já mencionou um pouquinho nas perguntas anteriores, e aí tem essa questão da gestão comercial no final, onde você vai trazer os parceiros imobiliários ou corretores autônomos, né? E complementando a questão do contrato de confidencialidade. Sim. Quando eu vou apresentar, por mais que eu conheça, que Sim. eu tenho um bom relacionamento com o proprietário e com o incorporador, eu devo propor esse contrato de confidencialidade? Ótima pergunta. A pergunta é maravilhosa. Eu vou falar primeiro a anterior. Anterior sugestão, divida. Faça cada coisa uma coisa. Faseado. Não queira colocar tudo no liquidificador, senão você vai se embananar. Negociou o terreno, quanto que eu vou ganhar? Tanto. A gestão comercial, tanto. Porque são números diferentes. São coisas diferentes. Senão aí o incorporador ou o consultor vai falar assim, então beleza, por tudo eu quero te pagar um chocolate e uma mobilete. Entendeu? E mais a minha sogra. Entendeu? Então, você precisa separar. Separa, é tão simples. Vamos dividir por etapas. Aqui vamos ganhar tanto, aqui tanto, aqui tanto. Acho que é a melhor maneira que tem. São números diferentes, né? Gestão comercial, você não pode cobrar, sei lá, 6% para você, sei lá que não é muito, né? Não estou entrando no teu mérito, mas sim. coisas de mercado, né? Ah, mas eu posso cobrar meio, não é pouco? Então, cada caso é um caso. Negociar o terreno, quanto eu vou cobrar? A outra pergunta, sobre confidencialidade e o tal do compliance, né, que hoje tem tanto. Sim. Tem uma das empresas aqui, que eu não vou citar o nome, mas a maioria das grandes, etc. e tal,
que ela exige que você assine um contrato de confidencialidade e de compliance, que você tem que manter tudo certinho, né? O teu dinheiro você vai usar para bons fins, você não vai, né, fazer nada ilícito, etc. e tal, e fora outras coisas. O meu contrato de compliance e confidencialidade, eu te juro, acho que tinham 10 ou 15 páginas. Meu contrato de comissão eram 2. 2 para 3 páginas no máximo. Então, você vê como essa questão de confidencialidade e compliance, não tenham medo de pedir, é até bom. As empresas estão super acostumadas, super. Então, não é, eu vou pedir isso aí, eles vão achar que eu estou querendo. Não, pelo contrário, ele vai sentir que você está do lado deles. Entendeu? Sigilo. Aliás, isso é uma dica, tá? Negociando qualquer coisa, boca de siri, até fechar. Tá? Não vai postar no Instagram, estou negociando esse imóvel aqui, né? Desculpa. Oi, bom dia. Bom dia. Como você chama? Meu nome é Aguinaldo. Aguinaldo. Tudo bem? Tudo bem. Então, a minha pergunta é a seguinte. Você havia dito que você já estava negociando uma área, né? E os clientes já haviam dado o sinal e depois eles cancelaram a compra por um período de 2 a 3 meses. Como que ficou essa parte do sinal? Você devolveu? Não, eles não me pagaram. Pagaram o dono do terreno, um sinal. Dono do terreno, eles pagaram o sinal, aí mandaram eu emitir a nota. Aí, nesse meio tempo que eu emiti a nota, mandaram cancelar, que foi uma ordem lá de fora, mandando cancelar toda a operação. Que eles iam pedir de volta no contrato o sinal do dono do terreno. Constava isso, só que ia dar uma briguinha aí, porque constava no contrato que eles poderiam devolver caso tivesse algum problema a mais. Não por questão de livre vontade deles. Então, ia dar uma confusão aí. E aí, eu emiti minha nota. Tudo superado, pagaram o sinal, etc. e tal. E aí, a gente teve que ter muita calma. Óbvio que eu analisei N coisas, como que eu ia agir, entendeu? Se eu ia, né, cobrar mais pesado, se eu não ia cobrar, etc. e tal. Mas aí eu tive muita calma, tranquilidade, os próprios advogados da gente, o pessoal falou, não, mantenha a calma, vamos aguardar um pouquinho, ver, porque teoricamente o trabalho estava feito, estava bem feito, tá? Porque tinham superado tudo. E aí foi um problema exclusivamente deles que quiseram parar o negócio por questão de economia. O Brasil estava naquele momento complicado. Até entendo. Mas uma outra questão, Sim. Você teria direito à comissão. Então, aí ia ser discutível, né? Aí provavelmente sim, né? Na minha opinião. Né? Provavelmente sim. Obrigado. A gente pensou nisso, a gente estudou. Eu sei o que você quer dizer, a gente estudou. A gente provavelmente teria grande chance de ganhar a comissão. Mas aí eu prefiro tirar o pé, respirar fundo, sabe? Já era clientes meus, etc. e tal, e a gente, com bom senso, esperou um pouquinho, eles retomaram o negócio. Graças a Deus. Gustavo, meu nome é Sérgio. Sim, Sérgio. Voltando no caso de, vamos dizer, fazer conta para ver se é viável, né? Sim. Hoje, qual o percentual que tem que representar o terreno no VGV de um empreendimento, se for pago a dinheiro, e qual o percentual que tem que representar no caso de permuta total? Tá, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo me faz, em todos os cursos, palestras, etc. Isso aí tem que tomar muito cuidado, não existe regra. Se você seguir uma regra, você se ferra, literalmente falando a palavra. Porque tem gente que fala assim, pagou em dinheiro é tanto, se for permuta vou te pagar mais 20%, se for permuta física mais 10%, se for... Cuidado, cada caso é um caso. Eles têm que fazer a conta e mostrar, porque tem N coisas. Às vezes o custo de obra é mais alto naquele terreno, o terreno é mais caro. Então, muito cuidado. Quando alguém falar para você quanto é, não tenham medo de falar para o dono do terreno. Falar, eu não vou te falar agora, porque seria uma irresponsabilidade minha falar isso. Mas eu vou perguntar na incorporadora se eles pagarem em dinheiro, pagar em permuta financeira ou permuta física. Aí eu vou trazer para você as 3 condições. É tão simples resolver isso. Pede para a incorporadora. Aí eles te mostram. Pagando em física é 3, em financeira é 2, em dinheiro é 1.
Estou dando um exemplo, né? Mas não fale, é 10%, é 20%. Não. Toma muito cuidado. É a mesma coisa quando perguntam, terreno de Minha Casa Minha Vida paga 10% de permuta, paga 9%, paga... Eu já fechei com 6% de permuta Minha Casa Minha Vida. E o dono do terreno, ele passou por 10 empresas com proposta. E ele não entendia, ele que pedia 15%. Aí ele viu que o terreno dele era muito empipinado, a área líquida era pequena. Fechamos a 6%. Tá? Sim, Simone? Bom dia, meu nome é Ricardo. Tudo bem? Gustavo, minha pergunta é a seguinte, você fechou um negócio onde tinha várias casas, né? E num dos exemplos que você deu, teve 2 lotes lá que não fechou. Sim. Aí você comentou que um deles foi por causa de documentação. Sim. A gente sabe que inventário não é problema para fechar negócio. Quais os tipos de problema com documentação? Tá. Não é esse caso, tá? Eu vou falar genericamente, tá? Fraude. O camarada tem lá um problema gravíssimo, que ele fez uma fraude, literalmente, no imóvel. Aí, peraí, a incorporadora viu e falou, isso aqui é pipinaço. Por exemplo, eu já peguei dono de imóvel que estava envolvido na Lava Jato. Entendeu? Um monte de bloqueio judicial. Aí você vai esperar, vai fazer, vai contaminar teu outro negócio, né? Aí é o bom senso do corretor falar assim, vamos fechar o negócio, dá para fazer área mínima aqui? Eu estou com um caso que tem 2 lotes a mais que a gente pode pegar, terreno pequenininho. Estou deixando até de lado, porque tem um inventário que tem que ser feito, tem interditado, tem não sei o quê. Se eu colocar isso aí para dentro do negócio, pode me atrapalhar o todo. Entendeu? Então a gente tem que ter bom senso. Entendeu? Tem muita coisa que pode acontecer. Quer ver outra coisa? Aí já não é documento, mas é briga de família. Que pode virar um problema de documento. Briga de família. Quantos? Ou as famílias estão tudo perfeitas, não tem problema nenhum. Né? Ou o cunhado metido a corretor. Né? Que ele fala no fim de semana, ele põe lá, fala, não, eu tenho uma proposta, eu conheço uma empresa melhor, não sei o que, tal. Entendeu? Gustavo, sim. Meu nome é Almir. Eu tenho acesso a uma pessoa, um comprador de uma construtora grande. Tá bom, não precisa falar o nome. Não precisa. Tá. E daí que acontece o seguinte, até hoje, os 4 terrenos que eu levei para eles, sei. Ele me pede o endereço. Sim. Ou a quadra. E a partir do momento que eu dou o endereço, sim, meia hora depois ele me retorna falando que ele já tem um corretor, sim, que apresentou aquela área. Minha pergunta é, como me garantir que eu não estou sendo passado para trás? Essa pergunta que todo mundo também faz. É assim, não tem como você ver, isso aí é confiança, só o tempo. Você vai ter que confiar. Pessoas honestas e desonestas, você pode fazer um contrato deste tamanho, se o cara for picareta, ele vai ou não. Né? O maior negócio que eu já fiz na minha vida, eu não fiz contrato. A gente fez no final, quando já tinha dado certo, fizemos para oficializar e para dar origem a tudo. Mas foi tanta confiança que até o dono da incorporadora me chamou. A gente ia receber em 6 parcelas, ele falou assim, o trabalho foi maravilhoso, eu vou te pagar em 2. Chamou a gente, eu pensei, já vai reduzir comissão, né? E não. Então, assim, sugestão. Como é que você chama? Almir, sugestão para todos. É o seguinte, vai pegando confiança. Aí como é que você apresenta esse terreno? Por e-mail ou pessoalmente. Você vai lá, você pode marcar com ele. Eu quero marcar uma reunião com você de meia hora para apresentar 4 terrenos. Você conhece esse? Ah, não conheço. Opa, se ele voltar daqui 2 horas e falar que conhecia, você vai falar, pô, peraí, você me falou que podia trabalhar, né? Sabe o que acontece? Às vezes, eu vou te falar de coração mesmo, defendendo um pouco até o pessoal de lá. É muito terreno que eles recebem. Às vezes são várias equipes. E às vezes o cadastro deles, o que acontece? O cara faz o cadastro e às vezes o corretor que mandou aquela área sumiu. Não tem dono, não apresenta nada. O cara simplesmente recebeu de outro e mandou. Ele falou, pô, eu tentei contato lá com a Almira, o cara não me trouxe o dono, eu estou querendo essa área, estou não sei o quê. Aí ele apresenta a mesma área e fala assim, peraí, você tem contato direto com o dono? O cara que me apresentou sumiu, o cara não apresenta nada tal. Aí ele vai dar oportunidade para quem faz a lição de casa melhor. Mas não é que ele está sendo desonesto, é que o próprio corretor não está fazendo trabalho de casa. Tá? Eu já vi isso, tá? Do lado de lá, os próprios incorporadores já me mostraram. Falaram, olha aqui.
olha aqui, o cara me mandou um e-mail tudo torto, nada a ver, não consegue trazer o cara, o dono do terreno. Eu vou ficar esperando ele? Eu não posso. Então, por isso que a gente tem que fazer o trabalho de lição de casa bem feito. E aí você vai pegando confiança e vai amarrando. Eu mando a área lá, às vezes, já mandei. A área que eles falam, nossa, pode trabalhar essa área. 2 horas depois, putz, essa área foi outra equipe, desculpa, eu olhei no cadastro, não vi, não cadastraram ainda. A outra equipe está trabalhando, tal. Se eu for falar um monte de coisa, às vezes eu fecho o olho e falo, vamos embora, vamos acreditar ou não. Tá? Mas isso é difícil, tá? Isso é o tempo. Tá? Quem mais? Sim, olá, tudo bem? Meu nome é Chang. Sim. Eu estou iniciando uma negociação onde tem 21 proprietários. Ok. 21 imóveis diferentes. Né? Tá. Diferentes. Tá. E já sei que tem um deles que é o do meio. Pênalti. O do meio. E aí vou fazer o meu primeiro contato com essa pessoa, que é uma autoridade. Tá bom. E eu queria saber se... eu tenho 2 ideias. Ou faço um bilhete, coloco debaixo da porta dele. Tá. Porque eu sei que ele é bravo. Tá. Ou já ligo direto. Vamos lá. Eu tenho 17 proprietários que deu ok. Mas tem uns que estão negociando e esse que... Eu vou te dar uma dica de ouro, não quero nem comissão de indicação, tá bom? Vou te dar uma dica de ouro. Faz o seguinte, vê quem dos vizinhos tem proximidade com ele. Deve ter alguém que conhece. Ninguém. Ninguém? Então, isso já não serve. Fechado. Mas calma que alguém tem. Alguém deve ter. Alguém deve ter. Então, o que é a sugestão que eu te dou? Bilhete. É assim, você pode deixar, etc. Você tem o e-mail dele ou não? Telefone e o celular dele. Tá, celular tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa pode achar que é invasivo. Por né? isso que eu tô... Mas muito cuidado. Então, tente um bilhete bem feito. Bem elaborado. Faz uma cartinha, envelope, a moda antiga. Né? Moda antiga, um envelopinho bonito, papapá, tal. Falar os cuidados, senhor, tal. Põe seu cartão, põe tudo bonitinho, escreve. Caro senhor fulano de tal, bababá, estamos negociando os imóveis vizinhos ao senhor, bababá, estamos em tratativas avançadas, tal. Gostaríamos de convidar o senhor a conhecer o projeto e ver se o senhor tem interesse de estar participando. Você vê que eu não falei em nenhum momento de vendendo. Nenhum. Era isso que eu estava mais ou menos... Quebra o clima. Aí o cara vai falar, opa, peraí. Aí pode ser que ele ligue para um vizinho e fale assim, estão negociando mesmo? Só que você precisa estar falando com todos. Sim. Né? Pega os que você tem mais liberdade e fala, pode ser que ligue o seu João, seu Paulo, entendeu? Aí você vai o quê? Quebrando o clima. Pode ser que ele não te retorne. Aí você vai tentar uma segunda abordagem. Segunda abordagem, a última é o telefone. Tá? A última é o telefone. Mas assim, se você não conseguir, você vai para o telefone e fala, seu fulano, tudo bem? No fixo, né? Fixo primeiro, tá? Desculpa tomar liberdade, tal, não sei o quê. Como é que você conseguiu meu telefone? Exatamente. Você vai ter que usar o jogo de cintura de corretor. Essa é a minha preocupação. Você vai ter que usar o jogo de cintura de corretor, aí tentar falar alguma coisa. Tá? Mas aí você vai falar, desculpa tomar liberdade, liga, educação, sabe? A gente tem que ter. Muita gente perdeu essas formas, tá muito objetivo. Não. Posso conversar 2 minutos com o senhor, que a gente está negociando os imóveis do lado do senhor, tal. Se ele te der essa liberdade, aí você explica, sem estender muito. Sabe, o ideal seria uma reunião direto na incorporadora, eles podem ir até o senhor, tá? Ok. Vai quebrando o clima. Né? Então, queria agradecer mais uma vez, o que vocês precisarem, a gente está à disposição, só às vezes que não dá para responder direto na hora, mas a gente sempre procura responder, tá? Eu espero ter dado uma clareada aí, obrigado a todos, viu? Obrigado.